Olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos ao canal Assim Diz o Senhor. Chegamos a mais um estudo e o estudo de número 19. Antes da entrada do pecado do mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio, mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Meus queridos, hoje nós chegamos ao estudo de número 19, falando sobre o dom de profecia. E como a própria palavra de Deus nos diz, que Deus não vai fazer coisa nenhuma sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Tudo o que está para acontecer, Deus já revelou, já está aqui na sua palavra. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o dom de profecia. A primeira pergunta é: o que diz a Bíblia sobre um dos sinais do tempo do fim? Olha o que é que diz aqui em Mateus 24. A palavra de Deus nos diz assim: o que diz a Bíblia sobre um dos sinais do tempo do fim? Um dos sinais que aconteceria antes da volta de Jesus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Um dos sinais do tempo do fim é que surgiram falsos cristos e falsos profetas. Mas, especificando sobre o dom profético, a Bíblia diz que antes da volta de Jesus surgiriam falsos profetas. Se existe falso profeta, com certeza existe o verdadeiro. Mas o que fazer para identificar se o profeta é verdadeiro ou se o profeta é falso? Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim, falando sobre profetas, como identificar um profeta verdadeiro. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então a gente deve provar se esses profetas estão de acordo com a palavra de Deus. Mas como provar esses profetas? Aqui tem 4 características de um verdadeiro profeta. E a primeira característica nós vamos ver aqui mesmo em João, 1 João, capítulo 4, versículo 2. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que professa que Jesus veio em carne é de Deus. Então, o verdadeiro profeta, ele tem que falar que Cristo veio em carne, acreditar na encarnação de Jesus. Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que se dizem profetas, porém, eles não acreditam que Jesus
veio em carne, que Jesus é o Filho de Deus. Então a gente vê aí, a gente deve provar se o Espírito é verdadeiro, mas a primeira característica dele, ele aceita a encarnação de Jesus. A segunda característica está em Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 23. Mas essa característica, ela é muito interessante, por quê? Porque a gente tem que provar se eles têm bons frutos. Porque uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem tampouco uma árvore má pode produzir bons frutos. Então, pelos seus frutos, a gente vamos conhecer. Muitos se dizem profetas, fazem profecias, têm algumas revelações. Porém, os seus frutos não condizem com aquilo que eles realmente professam. Então, eles têm que ter bons frutos. Eles têm que ser profetas verdadeiros. Eles têm que ser cristãos verdadeiros, não só na igreja, mas também no seu cotidiano. E isso é muito importante. A terceira característica, que está lá em Deuteronômio, capítulo 18, 21 e 22, tudo aquilo que o profeta fala, isso se cumpre. Se ele falar para beneficiar a si próprio ou para ele se exaltar, esse profeta não é de Deus. Ele tem que falar e aquilo que ele falar tem que se cumprir, mas para exaltar o nome de Papai do Céu. E a quarta característica, que está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo do 7 ao 10, suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos, ou seja, eles recebem o Espírito Santo revela a ele tem uma visão, e não só algo sobrenatural, mas também físico. Isso é muito interessante, porque a gente temos que entender, mas tem uma característica muito importante, e essa é a última pergunta. Qual a característica da igreja? Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? E se a pessoa for um profeta verdadeiro e tiver esse dom, esta pessoa é um profeta verdadeiro. E está aqui em Apocalipse, capítulo 12, vou ler aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E também Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Olha o que diz: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A maior característica do profeta verdadeiro, ele guarda os mandamentos de Deus. E quando fala sobre os mandamentos, não está falando só em um mandamento, só em 2, em 3 mandamentos, mas está falando nos 10 mandamentos. Ele tem amor ao próximo, ele não é orgulhoso,
Então, a pessoa que tem essas características, ele é um profeta verdadeiro. Não se deixe enganar, meus queridos. Muitas pessoas se dizem profeta, mas você tem que analisar e observar a vida deles, dessas pessoas que se dizem profetas. Porque é muito fácil dizer que é um profeta, mas será que ele está de acordo com a palavra de Deus? Uma coisa muito interessante é que eu sempre venho dizendo, Jesus Cristo está muito perto de voltar. Ele já está praticamente saindo das mansões celestiais para vir buscar o povo que ele escolheu. E se eu e você não ficarmos atentos nas coisas que estão acontecendo, nos profetas que falam a verdade e também naqueles que falam a mentira, se a gente não ficar atento, certamente seríamos enganados. A própria palavra de Deus diz que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Quem enganaria? Esses falsos profetas. Mas o momento é de reflexão. Por isso que eu convido sempre você a meditar na palavra de Deus. Jesus Cristo vai voltar. As profecias vão se cumprir. Independente se eu vou estar pronto ou não, a certeza que Jesus voltará é enorme. Nesse momento eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilha nas redes sociais. Tenho certeza de que Deus ele ficará muito feliz. E lembre-se, Jesus te ama e ele vai voltar. Até logo e em breve nos veremos.